Então, vamos lá. Fatores na produção da imagem. Para produzir a imagem, a gente tem toda uma sequência, né? Então, a gente tem a nossa produção de raio-x, que a gente acabou de ver. Esse raio-x vai interagir com o nosso dentinho. Esse dentinho vai absorver essa quantidade de raio-x de maneiras diferentes. O que ele não absorveu vai chegar aqui no nosso filme e, através do processamento, a gente tem a formação da imagem final. Então, qualquer alteração nessas etapas vai gerar uma alteração na nossa qualidade final. E a gente vai ver um pouquinho sobre o que é importante para a qualidade da radiografia. Bom, máxima nitidez e resolução, claro. Mínima distorção, quanto mais próxima e fiel seja da estrutura que a gente está radiografando, é melhor. Contraste e densidades médios, esses dois nomes a gente vai ver daqui a pouquinho o que significa. E é importante abranger a região toda em questão, né, o que a gente está avaliando. Então, vamos lá. Densidade. Densidade significa grau de escurecimento. Cai bastante em prova. Tem até questão específica sobre isso. O que é densidade? Mas eles usam muito essa nomenclatura e é importante que vocês saibam que se refere ao escurecimento da imagem. Então, essa terceira imagem aqui tem uma maior densidade comparada às outras duas. Já contraste quer dizer a gradação de densidades diferentes. Ou seja, uma radiografia com... Passei de uma... Eita... Uma radiografia com alto contraste, como essa aqui de baixo, a gente tem muito preto e muito branco. Uma radiografia com baixo contraste, a gente tem muitos tons de cinza. Deu para entender? Então, densidade é o quanto escurecida a radiografia está, e contraste é a gradação das densidades dentro de uma mesma radiografia. Ok? Fatores que vão interferir na qualidade da imagem. Feixe de radiação, objeto, geometria da projeção, características do filme ou do sensor que a gente estiver utilizando e processamento radiográfico. Vamos ver cada um deles, começando por feixe de radiação. Características do feixe. Tempo de exposição, miliamperagem, quilovoltagem e a distância, foco-filme, foco-objeto ou objeto-filme. Tudo isso aqui a gente chama de fator energético. São fatores energéticos que podem alterar a qualidade da nossa radiografia. O tempo de exposição é um pouco óbvio. Quanto maior o tempo de exposição, maior vai ser a densidade da nossa radiografia. Uma radiografia mais escura a gente vai obter. Então, uma radiografia de 1,5 segundo sai um pouco mais clara do que uma radiografia de 3 segundos. Ok? Em relação à miliamperagem, a miliamperagem está ligada principalmente à quantidade de eletricidade que passa pelo nosso filamento de tungstênio, naquele momento lá da geração da nuvem de elétrons. Então, quanto maior a miliamperagem, maior vai ser o aquecimento do nosso filamento, maior vai ser a nuvem de elétrons e maior vai ser a formação dos fótons de raio-x. Então, quanto maior a miliamperagem, maior a densidade também. Porque a gente vai ter uma maior nuvem de elétrons e maior produção de raio-x. Ok? Então, a miliamperagem está ligada diretamente à quantidade de fótons do feixe de raio-x. Quanto mais aquecido o nosso filamento, maior quantidade de elétrons vai ser gerada na nossa nuvem e maior quantidade de fótons, consequentemente. Ok? Então, uma radiografia com 10 MA e 15 MA, a de 15 MA vai aparecer mais densa, porque a gente tem maior quantidade de raio-x sendo produzido, ok? Em aparelhos periapicais, a gente essa miliamperagem acaba sendo fixa. Então, a gente usa mais o binômio miliamperagem segundo, MAS, que a gente consegue alterar o tempo de exposição. Então, a gente pode fazer compensações. Uma radiografia de 1,5 segundo com 10 MA vai ser semelhante a uma radiografia de 1 segundo com 15 MA.
a gente faz a alteração no tempo, já que a nossa miliamperagem do periapical é fixa, ok? A gente não consegue fazer alteração de miliamperagem. Então, resumindo, tempo de exposição e miliamperagem, que é o que a gente acaba modificando os dois juntos no nosso aparelho periapical, o MAS, vai ser responsável pela quantidade de raio-x, e isso vai estar diretamente ligado à densidade radiográfica. Ok? Copiem isso aqui, eu tirei foto, que é o resuminho de tudo isso aqui que a gente acabou de falar. Vamos voltar. É porque, na verdade, a miliamperagem segunda é um binômio, MAS, é o que a gente mexe no aparelho. Eu quis só mostrar para vocês aqui com essas duas radiografias que é quase que uma compensação. Uma radiografia de 1,5 com 10 MA vai ser semelhante a uma radiografia de 1 com 15 MA. Deu para entender? Em termos de densidade, elas vão ser semelhantes. Então, é isso. Só que eu não consigo alterar o MA. Então, eu vou sempre fazer variação no tempo. No mesmo aparelho. Entendeu? Então, aí o nosso resuminho de novo. Tempo de exposição em miliamperagem, MAS, vai ser responsável pela quantidade de raio-x e aumento da densidade radiográfica. Extraoral a gente consegue. Tá? Então, vamos para o segundo fator energético, quilovoltagem, que também pode ser chamado de tensão e pico ou KVP. A quilovoltagem vai ser a principal responsável por aquela diferença de potencial que eu falei para vocês, que é importante para a aceleração dos elétrons do cátodo para o anodo. Então, quanto maior a diferença de potencial, a gente vai ter elétrons mais acelerados. Isso vai ser responsável por geração de raio-x com menor comprimento de onda, porque eles tinham maior energia cinética, lembram? E com isso, maior poder de penetração. Deu para entender? Elétrons mais acelerados têm mais energia cinética e vão gerar raio-x com menor comprimento de onda, com maior poder de penetração. Então, a quilovoltagem vai estar diretamente relacionada ao contraste. Pensem em C e C. Quer dizer, C, né? Quilovoltagem K e C. Quanto maior a quilovoltagem, menor vai ser o nosso contraste. Então, isso aqui vai estar relacionado diretamente à qualidade do nosso raio-x. Então, enquanto a miliamperagem estava relacionada à densidade, a nossa quilovoltagem está relacionada com contraste. Ok? Isso aqui é importante que vocês entendam também. Então, quando a gente tem um aparelho de baixo KVP, baixa quilovoltagem, a gente acaba gerando imagens com alto contraste e escala curta. Esses termos, eles gostam de pedir em questão também. Então, alto contraste, pensem, é muito preto e muito branco. A escala está sempre se referindo à escala de tons de cinza. Então, se a gente tem alto contraste, muito preto e muito branco, a gente tem uma escala curta de tons de cinza. O contraste é grande. E o contrário é a mesma coisa. Quanto maior o KVP do nosso aparelho, a gente vai ter baixo contraste, muitos tons de cinza, escala larga. Então, uma radiografia gerada num aparelho com baixo KVP, a gente tem uma imagem muito preta e muito branca. Um aparelho com alto KVP, a gente tem mais tons de cinza. É uma imagem com melhor qualidade diagnóstica, consequentemente. Deu? Você teria que entender o porquê disso ou não? Se souber, isso é o suficiente. Mas deu mais ou menos para entender, eu acho, não? Assim, que a quilovoltagem está ligada com contraste. Então, assim, a gente vai acelerar mais os nossos elétrons. É porque você, não sei se você pegou essa parte, se a gente já tinha passado. Mas na hora da produção dos raios-x, a quilovoltagem vai estar ligada à aceleração de elétrons do cátodo para o anodo. Então, quanto mais energia esses elétrons tiver, maior energia cinética, a gente vai ter a produção de raio-x com menor comprimento de onda. Então, raio-x com maior qualidade diagnóstica.
Isso vai ser responsável por uma escala larga e de baixo contraste. O KVP está ligado à qualidade do nosso feixe. Então, raios-x vão ser gerados com menor comprimento de onda, com maior poder de penetração no paciente. Então, se ele tiver baixo contraste, ele está tendo maior qualidade. Isso, é melhor. Uma radiografia com vários tons de cinza é muito melhor do que uma radiografia preta e branca. Você consegue diferenciar melhor as estruturas, tá? Então, entendam essa nomenclatura de escala que se refere a tons de cinza e contraste também é importante, tá? Então, baixo contraste, a escala de cinza vai ser larga. Alto contraste, a escala vai ser curta. Ok? Então, resumindo, quilovoltagem. Uma baixa quilovoltagem vai ser responsável por um alto contraste, muito preto e muito branco. Então, a gente tem uma escala curta de tons de cinza. Ok? Já o contrário, alta quilovoltagem, a gente vai ter baixo contraste, então a gente vai ter muitos tons de cinza, escala longa. Então, de diversas densidades numa mesma radiografia. Ok? Vamos lá. Distância focal. Isso também é importante, gente. Adoram pedir isso em prova. Adoram. Lei do quadrado do inverso da distância. A intensidade da radiação X é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte. O que isso quer dizer? Com imagem vai ficar mais fácil também. A imagem, enfim, é o próximo slide. Mas se a gente tem uma fonte a 1 metro de distância de 4 grays de intensidade, quando a gente dobrar essa fonte, a intensidade do nosso feixe vai cair à quarta potência. Deu para entender? Não? Vamos de novo. A intensidade da radiação X é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte. Vamos ver a imagem que eu acho que fica mais fácil. Aqui. Nosso ponto focal, nosso dentinho, nosso filme. Aqui a gente tem uma distância X. E vamos supor que está chegando aqui 4Y de energia. Se eu dobrar essa distância para 2x, a nossa energia que vai chegar aqui vai diminuir a quarta potência. Deu para entender isso? À medida que a gente dobra a nossa distância, a nossa energia cai em 4 vezes. Deu para entender? Isso é bom ou ruim? Depende. Depende. A gente vai ver. Porque para a formação da imagem, seria interessante que o nosso ponto focal estivesse o mais longe possível. A gente vai dar melhor qualidade, a gente vai ver mais para frente. Mas isso não pode ser infinitamente, justamente por causa dessa lei do quadrado inverso da distância. Quanto mais longe a gente coloca o nosso ponto focal, a energia vai decaindo. Entendeu? Então, vamos para o fator objeto. Espessura, número atômico, densidade e movimento. Espessura, número atômico e densidade, tranquilo de entender, né? Quanto maior a espessura, maior o número atômico e maior a densidade, maior vai ser a absorção de fótons de raio-x. Então, um paciente gordinho vai absorver muito mais fótons do que um paciente bem magrinho. Em relação à densidade, dá para entender por que um esmalte aparece bem radiopaco numa radiografia e o ar aparece bem radiolúcido. O que quer dizer densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, se a gente tem, eu acabei de falar aqui para vocês no slide anterior, quanto maior o número atômico e maior a densidade, maior vai ser a absorção. O esmalte, que tem uma densidade 2,95, absorve bastante radiação. Por isso ele aparece radiopaco, quase nada chega no filme. O ar, que tem 0,0013 de densidade, não oferece resistência nenhuma, não absorve quase nada. Então a radiação passa direto e chega no nosso filme e aquilo aparece como uma imagem radiolúcida. Por isso que a gente tem diferentes tons numa mesma imagem radiográfica, porque as estruturas, dente, esmalte, dentina, cemento, cada um absorve de maneira diferente essa radiação, porque eles têm densidades e espessuras diferentes.
ok? Movimento também é óbvio, né? É importante que a gente estabilize o paciente, estabilize o tubo, estabilize o filme e o sensor, para a gente não ter uma radiografia com essa qualidade, né, ruim, perdendo detalhe, perdendo definição. E vamos ao fator geométrico, ponto focal, distância, que é o que eu estava falando para vocês ali antes, feixe central de radiação e técnica radiográfica intraoral. Vamos lá então para o primeiro fator. O tamanho do ponto focal deve ser o menor possível. Por quê? Um ponto focal, aqui está o nosso objeto, o nosso filme e a nossa imagem. Com um ponto focal, a gente consegue ter uma imagem mais próxima do nosso objeto. Se a gente tivesse uma superfície focal, a gente ia ter produção de raio-x em toda essa superfície e, como consequência, a gente ia ter uma formação de área de penumbra aqui no final. Então, idealmente, o ideal seria a gente ter um ponto focal sendo o menor possível. Só que a gente viu lá atrás também que a gente tem muito produção de calor na produção de raio-x. Então, ponto focal é impossível, porque senão o nosso ponto derreteria. Então, a gente tem uma superfície focal, mas o ideal é que ela seja o menor possível, para evitar essa formação de penumbra na hora da nossa imagem. Tá? Para evitar isso, o que a gente faz? Já que a gente não pode ter um ponto, a gente tem que ter efetivamente uma superfície para poder dissipar esse calor, a gente tem esse efeito Benson também, que adoram cair questão sobre isso. Efeito Benson nada mais é do que a angulação aqui de 20 graus do nosso anodo. Não sei se vocês repararam lá naquela parte de itens da nossa ampola, que o anodo tem essa angulação aqui, ele parece chanfradinho. Por que a gente angula o anodo em 20 graus? Porque essa angulação faz com que a gente mantenha uma superfície focal, que é importante para a dissipação do calor, mas efetivamente o tamanho dessa superfície diminui um pouco na hora da produção do raio-x. Então a gente continua com uma superfície grande, mas efetivamente a gente só tem produção de raio-x numa área menorzinha. Isso melhora a qualidade da nossa imagem. Então, para isso, efeito Benson ou princípio do foco linear são sinônimos, tá? Isso nada mais é, então, do que a angulação de 20 graus do nosso anodo para diminuir o tamanho da nossa superfície focal efetiva e gerar uma qualidade melhor da imagem. Entendido? Diminui o tamanho da nossa superfície focal. É uma diminuição virtual, na verdade, né? A gente continua com a superfície mais larga, mas virtualmente ela diminui um pouquinho com a angulação de 20 graus. Então, quem acaba gerando essa diminuição é essa angulação. É só angular, é só essa angulaçãozinha do anodo. diminuição digital, né? Não é assim. E como assim? Não é uma diminuição efetiva, é uma diminuição... Fazendo essa angulação, a gente diminui virtualmente, mas a gente continua com a superfície desse tamanho. É basicamente essa imagem aqui. A gente tem efetivamente produção só numa superfície desse tamanho, mas a superfície continua com esse tamanho, para dissipação de calor. Isso. Tá? Melhorar a qualidade da imagem. Então, lembre-se desses nomes, princípio do foco linear e efeito Benson. E o que é? Angulação de 20 graus do anodo, diminuindo o tamanho da nossa superfície focal. Tem bastante questão sobre isso também. Então, vamos para o segundo item. A distância foco-objeto deve ser máxima. Era aquilo que eu estava falando para vocês lá. A gente tem dois pontos aqui, ó, ponto focal 1 e o ponto focal 2. O nosso ponto focal 1, a gente acaba utilizando fótons mais paralelos aqui com o nosso objeto. E como consequência disso, a gente forma uma imagem um pouco mais simétrica, a imagem 1. Se a gente usasse um ponto focal aqui bem pertinho do nosso objeto, a gente ia usar
acabar usando para a produção da imagem raios mais divergentes e, com isso, uma imagem ampliada. Então, idealmente, a distância foco-objeto deve ser máxima. Mas a gente lembra daquela lei do quadrado do inverso da distância que eu falei para vocês. Isso aqui é ideal. A gente não pode ser infinito, porque à medida que a gente vai distanciando o nosso ponto focal, a energia dessa radiação vai diminuindo também. Ok? Então, a gente tem, em periapical, principalmente, ponto focal a 20 centímetros de distância. Eu falei para vocês na parte lá do nosso cilindro localizador, que o cilindro é ou de 20 ou de 40 centímetros, lembram? Então, ponto focal a 20 centímetros de distância e ponto focal a 40 centímetros de distância. Idealmente, a gente deve usar um aparelho com um cilindro localizador de 40 centímetros por conta dessa regrinha. A gente tem uma imagem mais próxima da real. 20. Tá? 20 e 40. 40 é o ideal. É como se fosse. Não, o ponto focal 1 seria o 40 mais distante e o ponto focal 2 a 20. Ah, entendi. Entendeu? Isso. É o tamanho do nosso cilindro localizador do aparelho. Vamos lá, então. Terceira regrinha. A distância objeto-filme deve ser mínima. Então, está lá o nosso ponto focal, filme na distância 1 e filme na distância 2. Quanto mais perto o nosso filme tiver do nosso objeto, menor distorção também a gente vai ter da imagem. Ok? Filme na distância 1, mais próximo do objeto. A gente tem uma imagem 1 mais semelhante aqui ao tamanho do nosso objeto. E o filme na distância 2 acaba usando feixes mais divergentes e a gente tem uma maior distorção da imagem também. Então, quanto mais próximo o nosso filme tiver do objeto, do nosso dente, melhor. Ok? Vamos lá para o quarto item. O feixe central deve passar pelo centro do objeto. Então, idealmente, o que a gente tem é isso aqui. O nosso ponto focal, bem centralizado no nosso objeto e gerando uma imagem mais simétrica. Se a gente não tiver essa preocupação do feixe estar passando exatamente pelo centro, a gente acaba tendo uma ampliação desigual aqui da nossa imagem. Porque esses ângulos são diferentes. Ok? Quinta regrinha. O plano guia do objeto e o plano do filme devem ficar paralelos, idealmente. Então, ó, idealmente o nosso filme tem que estar paralelo ao plano do nosso dente. Para a gente evitar distorção na nossa imagem também. Isso a gente consegue com a técnica do paralelismo, que a gente vai ver na parte de periapical, né? A gente consegue uma imagem isométrica e isomorfa, então respeitando forma e tamanho da nossa estrutura. Na bissetriz, a gente não tem esses planos guia paralelos entre si. Então, a gente consegue só uma imagem isométrica. Tá? Quarto item, em relação ao fator filme ou sensor. É importante que a gente preste atenção no tipo de filme ou sensor que a gente está utilizando, se a gente está usando placa intensificadora nas técnicas extraorais, que a gente vai ver, e o armazenamento desse filme também é importante. Então, em relação ao tipo de filme, a gente tem os intraorais, né, obviamente usado para as técnicas intraorais, os extraorais, que também podem ser chamados de filme screen. Eles vão utilizar sempre ecrã, então são aqueles filmes colocados dentro de um chassi, e o ecrã que vai produzir uma luminescência e vai sensibilizar o filme, não o raio-x propriamente dito.
e com isso eles reduzem a dose em até 80% do paciente. E a gente também tem os filmes dosimétricos, que são os filmes utilizados pelo profissional de radiação. Eles trabalham com o filminho o tempo todo, e no final de um período de um mês, esse filme é feita a leitura desse filme para ver se esse profissional está sendo exposto a algum tipo de radiação de maneira desnecessária durante o trabalho dele. Então, sempre que possível, a gente deve utilizar filmes mais sensíveis, que requerem, portanto, menor dose de radiação para o paciente. E, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de usar os sensores digitais também, que reduzem ainda mais essa dose. Então, sempre que possível, utilizar... Aqui é um tipo de sensor que a gente vai ver mais para frente também, placa de fósforo, fotoestimulável, que vai reduzir em 50% quando comparado a filmes F, que são filmes bem rápidos. Então, sempre que possível, usar placa de fósforo e sensores. Placa de fósforo. A gente vai ver mais para frente. Aqui só está citado porque não chegou essa parte ainda, mas a gente vai ver a diferença de cada um deles mais para frente. Então, aqui a nossa placa intensificadora, o ecrã que eu falei para vocês das técnicas extraorais, eles vão reduzir dose, tempo de exposição, mas reduzem também a nitidez. E minimiza repetições ao reduzir a chance de movimentação do paciente. Então, a gente coloca o nosso filminho aqui dentro desse ecrã e a placa intensificadora é essa plaquinha amarela aqui nesse caso, ou essas duas branquinhas aqui. Então, quando o raio-x bate aqui nesse chassi, ele vai entrar em contato com essas placas intensificadoras, vai produzir uma luminescência, e essa luminescência que vai sensibilizar o filme, não é o raio-x propriamente dito. E com isso a gente tem redução de dose também. Como esse filme não vai dentro da cavidade oral, né, filme só para técnica extraoral, a qualidade do exame também cai um pouco. Então, em termos de definição, de detalhe, não é um exame tão detalhado quanto as técnicas intraorais. A gente tem a possibilidade de usar grades antidifusoras também nessas técnicas extraorais, que são dispositivos constituídos por estrias de chumbo colocados entre o objeto e o chassi, e eles têm o objetivo de absorver a radiação dispersa e divergente. Então, aqui está o nosso filme e aqui está a nossa grade antidifusora. Aqueles raios mais divergentes ela filtra, então só passam pela grade os nossos raios mais centralizados, com comprimento de onda suficiente para produzir a nossa imagem radiográfica, e com isso a gente tem a formação de uma imagem de melhor qualidade e reduz também a radiação secundária do paciente. Só os nossos feixes mais centrais vão passar por essas estrias e vão chegar ao nosso filme para a formação da imagem. Bom, esse é um termozinho que eu quero que vocês saibam também, fog ou véu. É uma adição de uma densidade indesejável resultante de outras fontes de energia que não o feixe primário. Pode ser, inclusive, radiação secundária vindo do próprio paciente. Então, o fog ou véu é uma densidade indesejável na radiografia, que diminui a qualidade dela também. É causada principalmente por radiação secundária, resultante de interações do feixe primário com estruturas do próprio corpo do paciente que atingem o filme. Então, algumas fontes de fog ou véu também podem existir. Luz de segurança inadequada na nossa câmara escura, armazenamento do filme a altas temperaturas, alta temperatura do revelador ou revelação por tempo prolongado. Também podem adicionar uma densidade indesejada na nossa radiografia. Armazenamento do filme também é muito importante. Eles devem ser conservados sempre em lugares secos e frescos, de 10 a 21 graus, de 40 a 60% de umidade relativa do ar. E é importante que você não coloque objetos sobre essas caixas também para evitar que marcas de pressão acabem danificando aí a nossa estrutura do nosso filme. A ausência de objetos sobre a caixa, eu acabei de falar para vocês. É importante que a gente proteja de luz natural, artificial também, e que essas caixas estejam sempre armazenadas nos lugares distantes onde a radiação está sendo utilizada, né? Para evitar que acabe sendo exposto antes da hora esse nosso filme. Bom, o processamento deve ser feito sempre em local com absoluto vedamento de luz. E a lâmpada deve ser colocada, a lâmpada da lanterna de segurança, né, deve ter no máximo 15 watts. E a distância da lanterna do local do manuseio, no mínimo 1,5 metro, 1,5 metro de distância. Isso aqui também já foi questão de prova. Incrível que pareça, então é importante saber, tá?
a altura que a nossa lâmpada de segurança tem que estar na nossa câmara escura. 1,5 metro de distância. Luz vermelha, a gente viu lá na frente, é que tem maior comprimento de onda dentro das luzes do espectro de luz visível. As soluções processadoras não devem estar em temperaturas muito altas, nem muito frias, e devem ser mantidas em tanques providos de tampas para evitar a oxidação, e confeccionadas de material que não alterem sua composição, como ácido inoxidável, plástico ou vidro. Então, se essas substâncias estiverem muito quentes ou muito frias, isso altera também na hora do processamento e, consequentemente, da qualidade final da radiografia. Vamos beber uma água?